Shalom, paz, peace upon you, que a paz esteja com todos vocês, meus irmãos. Eu quero falar um assunto hoje de importância, porque eu tenho recebido algumas perguntas. Olha, se eu estudo a palavra de Deus, por que tem que participar de uma igreja local? Eu quero dizer o seguinte, querido. Para você receber a salvação, ou seja, ter seus pecados perdoados, você precisa fazer parte de uma congregação. Mas congregação, ela vem de uma palavra em hebraico que é kirilá, kahal, e que significa corpo. E é de suma importância você fazer parte do corpo, porque ele é o cabeça do corpo. E quer que você esteja em concordância, que você saiba lidar com essas pessoas que são tão diferentes de vocês, e que é só dentro desse corpo que você vai conseguir mostrar que você consegue aplicar verdadeiramente a tolerância, o amor, e que ele plantou dentro de você e que precisa brotar e gerar frutos, né? E, primeiro, há uma razão muito grande para você pertencer a uma querelá, uma carraula, uma congregação. Depois da declaração de fé de Pedro, quando ele diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu atá Yeshua HaMashiach ben Elohim. Yeshua olha para ele, Jesus olha para ele e diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha querelá, ou seja, o meu corpo, eclésia. Ele não deu para ele a chave para um homem, não. Ele profeticamente entregou para ele, dizendo assim: olha, sobre esta igreja, sobre você, profeticamente representa todos aqueles que virão e farão parte do meu corpo. Vocês terão as chaves do reino dos céus para ligar e para desligar. O que for ligado aqui será ligado no céu, desligado aqui será desligado no céu. E como é que você pode dizer que você se comprometeu com Yeshua se você não consegue comprometer com uma congregação que faz parte do corpo dele? É uma pergunta que eu estou dizendo. Nessa mesma passagem, Yeshua diz que as portas do Hades não prevalecerão contra o corpo. É claro, porque nem em vida, nem em glória, nem de Gênesis, Apocalipse, você nunca viu Satanás prevalecer contra o corpo de Yeshua. Se nós somos o corpo dele e nós estamos em unidade, ele é o cabeça do corpo da igreja, o inimigo ele se levanta para cair, e a gente não é ficar defendendo. A gente tem às vezes um pensamento de que igreja é um lugar onde a gente fica com escudo assim, defendendo de flechada, arco, etc. Não, queridos, prevalecer é aquele que não consegue vencer. Nós estamos atacando, porque nós temos que ter a função de conquistadores, né? Como é a tradução do que mais, nós somos mais do que vencedores, a tradução ser correta, nós somos mais do que conquistadores em Yeshua. E eu tenho certeza que a gente precisa fazer parte de uma comunidade, fé sim, para que um possa orar um pelos outros. Leia Efésios 6,18, orem incessantemente em espírito pelos santos da igreja. Isso é mega importante. Eu fico imaginando quando Pedro deu seu primeiro sermão no livro de Atos, e ele fala, Atos 2:38, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. E a gente sabe que aqueles que eram salvos, eles eram imediatamente unidos a uma comunidade. Porque se você for ler um pouquinho mais à frente, em Atos 2:41 e 47, diz: de sorte que foram batizados de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, se juntaram. Irmão, diz assim, e preservando unânimes todos os dias no templo, ou seja, juntos no lugar, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que haviam de salvar. Aleluia. Ou seja, mais uma coisa para você pensar, se você tem que ficar sozinho na sua casa mesmo, ou fazendo igreja pela internet, né? Olha, a oração em unidade é extremamente importante também, é poderosa. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Não diz onde tiver você sozinho, trancado no seu quarto. Sozinho no seu quarto, é claro que você vai orar, mas você pode entrar em conjunto no esconderijo do Altíssimo, né? E continuando o livro de Atos, para falar um pouco sobre isso, quando Pedro foi preso e ele foi liberto sobrenaturalmente por uma intervenção direta do Senhor através dos malachim, dos anjos. E a razão desse milagre você lê em Atos 12:5. Pedro era preso, guardado na prisão, mas a igreja, o corpo, fazia contínua oração por ele, ou seja, enquanto ele estava lá, a igreja estava orando, o corpo estava orando por ele, e ele fazia parte dela, assim como você deve fazer parte. Você tem que ter irmãos que oram por você, você tem que saber lidar com as diferenças. Isso também é igreja. E quando você começa a prestar atenção nisso, a gente vê que a oração em conjunto, ela acontece dentro de uma comunidade de fé. E você não precisa ter dúvida nenhuma no teu coração disso. A gente vê também em Tiago, quando Tiago diz para que você possa confessar uns aos outros os seus pecados e orem, vocês serão curados. Olha só, porque a oração do justo tem poder. Isso faz parte de um comprometimento com a comunidade. E se você não tem vínculo de relacionamento, como é que você pode ajudar um ao outro e manter uma responsabilidade moral, entendeu? Eu também vejo que a gente precisa ver algo que é recorrente no ministério do Atos dos Apóstolos, principalmente no ministério de Paulo: oração, pregação evangelística, reunião de novos convertidos numa congregação e designar presbíteros. As cartas de Paulo não eram mandadas para uma pessoa individual, mas sim para as igrejas, os corpos que eram determinados naqueles locais, né? Como Éfeso, como Filipe, como Gálatas. E a gente precisa entender que os líderes desse lugar tinham autoridade espiritual, e ele mandava carta para esses líderes. E é necessário a gente ter uma liderança, sim, é necessário. Tem pessoas que são escolhidas por Deus para esses ministérios, sempre foi assim. E tem gente que fala que, mas Paulo não participava de nenhuma congregação. Como não? Ele tinha que prestar contas a Jerusalém. Ele representava Romanos, Corinto, Gálatas, Efésios, Filipe, Colosso, todas essas igrejas. Precisamos entender que ele tinha função apostólica, mas ele prestava contas a Jerusalém. E aí você vê isso no livro de Atos. E a mesma coisa vale para o batismo do Espírito Santo, dom do Espírito Santo. Se há uma grande diversidade de dons, e o dom é dado individualmente,
E eu creio que o reino de Deus ele é uma grande cooperativa de dons. Então, dons de língua, dons de cura, dons de visão, de discernimento, de interpretação de línguas, ou seja, você precisa estar num lugar para que o teu dom venha complementar o do outro, e é porque é assim que o Senhor se manifesta. Se você abrir 1 Coríntios 12, 4, a gente tem uma noção clara disso. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, a diversidade de dons em pessoas, mas o Espírito é o mesmo. E conforme você vai lendo e seguindo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou do olho, também não sou do corpo, não será por isso do corpo. A gente precisa prestar atenção nisso, porque senão a gente acaba virando um eremita. E o Senhor quer se relacionar num próximo através de você, porque chegou a hora da manifestação dos filhos de Deus, né? De maneira que lendo agora 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo do Mashiach, Yeshua, e seus membros em particular. Meu Deus, o que mais a gente precisa para entender a necessidade disso? Quando Yeshua ele manda a carta, as cartas à igreja, em glória, usando Yohanan, João, no livro de Apocalipse, do livro de Revelações, ele manda a carta não para um indivíduo, mas para as igrejas locais da época. E eu não tenho dúvida nenhuma, pegando o conceito do Asher, em Treiter, lá do Revive Israel, e do livro dele, Covenant Relationships, Relacionamentos de Aliança, que uma congregação local, ela é a célula ou parte do grande corpo do Mashiach. E dessa forma você está debaixo da liderança dele. E você vê isso em batalha espiritual também, em Efésios 1, 22. Porque você precisa ter uma noção verdadeira da autoridade e do poder que tem acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, o pé de quem que está sobre essas potestades, todas essas coisas que eu falei, principado, poder, potestade, domínio, tudo que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, está debaixo dos pés, é debaixo do pé da igreja, aonde você tem a mão, o braço, o olho, e por isso que você precisa estar numa congregação. E não tenho dúvida que é manifestando também espírito de sabedoria de Deus, vai ser manifestado dentro da igreja. Se você abrir Efésios 3:10, olha só, para que agora pela igreja, ou seja, pelo corpo, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glórias a Deus. E recebendo a glória de Deus também como igreja, como corpo. Ele não fala separadamente, ele fala de corpo. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de quem nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Está começando a entender a diferença que faz você entender que você, num corpo você vai fazer muita diferença? O Senhor sempre manifestou isso em Israel, ele funcionava como congregação, o Senhor chamava Israel de Kahal, de Kerilá, de congregação, quando tinha que exortar ou quando tinha que tratar, porque é assim que o Senhor funciona. E principalmente para que a gente possa ser visto e revelando o mistério da noiva.
Porque olha o poder disso. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou o corpo dele. Cristo amou o povo que ele chamou para si. E assim mesmo se entregou por você, mas entregou pela igreja, por ela, pelo corpo, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Meus irmãos, a gente não precisa dizer muito mais. E para finalizar, a igreja também ela é uma célula local que te coloca debaixo da liderança de Yeshua, como eu li em Efésios 1:22, a manifestação da sabedoria de Deus em Efésios 3:10, recebendo a glória de Deus, Efésios 3:21, revelando o mistério da noiva, Efésios 5:25, e mantendo a coluna da verdade no mundo, para finalizar 1 Timóteo 3:15, primeira carta de Paulo a Timóteo 3:15. Mas escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, a casa de Deus, a igreja, que é a Kahal, a eclésia, a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, que é a Kahal, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aleluia. A congregação ela pode se reunir no seu próprio prédio, ela pode se reunir em casas ou secretamente, ela pode se reunir, mas ela precisa se reunir fisicamente, ela precisa se manifestar fisicamente, no mesmo princípio como Deus se manifestou fisicamente em unidade com Israel, Inematov Manaim Shebetahim Gam-Yahad. Quão bom e agradável é estar em unidade, em alegria com o Senhor, com os irmãos, na presença do Senhor. Que você, meu irmão, que está com dificuldade de entender isso, que acha que não precisa de igreja, não precisa de pastor, que essas palavras tenham entrado em você. Isso é baseado no estudo do Revive Israel. Que a gente possa achar um bom lar familiar. A gente ora para que você ache esse bom lar familiar. Tem que ser o sentido de família, é uma igreja. E que você possa fazer parte da comunidade local, da fé profeticamente, na cidade onde você está. Eu declaro isso no nome de Jesus. Beshem Yeshua HaMashiach, o cabeça do corpo da igreja, o rei de Israel. Amém. Amém.